Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, ao nosso Deus Yahvé, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. Bendito é o nome do Senhor. Nós fazemos menção deste nome poderoso nos céus do Brasil. Fazemos menção deste nome poderoso nas nações da terra. Proclamamos que ao nome de Jesus, de tudo e acima de tudo, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus é o Senhor da América Latina, é o Senhor da América Central, é o Senhor da América do Norte. Jesus é o Senhor da Europa, Jesus é o Senhor da Ásia, Jesus é o Senhor da África, Jesus é o Senhor da Oceania, Jesus é o Senhor. Toda autoridade e todo poder pertencem a Jesus. Ele está à direita de Deus Pai, em posição de majestade e de glória. Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. O domínio e o poder pertencem ao nosso Cristo, ao Senhor Jesus. E declaramos em fé que o Brasil se rende a Jesus Cristo de Nazaré. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Que este Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Yahvé dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. É isso aí, meus irmãos. Que na sua casa esse Rei seja adorado. Que na sua cidade este Rei Jesus seja exaltado. Que no seu estado o Rei Jesus seja temido. E que em todo o Brasil Jesus seja amado, louvado, adorado, servido, temido e exaltado. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite de sábado. Que a graça desse Deus maravilhoso envolva a sua vida de forma plena, de forma absoluta. E você seja fortalecido na força e no poder do Senhor. E eu quero deixar para você o Salmo 125. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e você proclamasse aí na sua casa, em alto e bom som, esta palavra de poder, deixando ecoar nos céus da sua casa, da sua cidade, esta palavra de vida. Está escrito: aqueles que confiam em Yahvé serão como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim Yahvé está ao redor do seu povo daqui em diante e para sempre.
pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Yahvé, àqueles que forem bons e àqueles que são retos em seus corações. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, Yahvé os levará como os trabalhadores da iniquidade. Mas a paz estará sobre Israel. Tenha certeza, meu irmão, absoluta de que o Deus eterno Yahvé está com você. Jesus declarou, dando-nos essa promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A vara do perverso não descansará sobre a sorte do justo. Nós não estaremos debaixo da vara do perverso. Deus Yahvé não permitirá que esta vara permaneça sobre nós. Então confie no Senhor, que essa vara da Covid vai ser removida. Chegará o momento do nosso Deus se levantar e dar ordem aos seus anjos para remover esta vara maldita, esta vara de morte, de destruição, de pobreza, de miséria. Esta vara não permanecerá, porque é a vara dos perversos e ela não permanecerá. Confie no Senhor. Ele está com seus olhos atentos para o seu povo no Brasil. Ele está com as suas mãos estendidas sobre o seu povo no Brasil. E ele está com seus ouvidos abertos para ouvir a súplica do seu povo nesta nação e nas nações da terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, com bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Queridos, hoje a nossa pastora Nalzimar retornará. Sabe por quê? Porque ontem fomos massacrados na internet. O silêncio prevaleceu por muito tempo e a mensagem foi prejudicada. Só a partir do terceiro ponto é que a palavra foi ao ar. A palavra, nem o texto completo da Bíblia foi ao ar. Então nós estaremos dando troco novamente, porque Deus virá com mais unção, com mais poder nesta noite, usando a serva dele para estabelecer, levantar, declarar que o muro da verdade é estabelecido, é restaurado na nação brasileira. Abra o seu coração e receba tudo. Vai sentar, vai devagarzinho. Receba tudo que Deus tem para a sua vida. Essa mulher é linda, né? Ela é do Senhor. Amém. Ela verdadeiramente vive Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Shalom, shalom, shalom. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva cada um dos irmãos esta noite. Que bom estarmos novamente aqui, dando seguimento ao propósito de Deus, ao projeto de Deus para nós, para a nação brasileira nesses dias.
Ontem nós falamos sobre a restauração da porta da verdade, mas tivemos, como a apóstola Raquel falou, um probleminha, parece que a internet não estava muito nossa amiga e emudeceu o nosso áudio. Mas a palavra de Deus, no mesmo livro do profeta Neemias, no capítulo 4, ele nos mostra que nenhuma obra é feita se não for embaixo de forte oposição. Neemias sabia o que fazer, Neemias era um homem que tinha uma boa organização, Neemias conseguiu as pessoas para ajudá-lo, Neemias organizou todo o projeto para a realização daquela obra, mas não foi fácil, porque quando Sambalate tomou notícia que a obra estava avançando, quando Tobias tomou conhecimento que estava avançando, quando os arábios tomaram notícia que a obra estava avançando, eles se levantaram e falaram: não, vamos impedir, vamos atrapalhar, esta obra não pode prosseguir. E é assim que acontece quando a obra de Deus avança. O Senhor deu uma direção à apóstola Raquel durante 52 dias, o mesmo tempo que Neemias levou para restaurar os muros de Jerusalém, que ela levantasse oração em humilhação, arrependimento, pranto, quebrantamento, a fim de que a nação brasileira seja restaurada e que esta praga que assola não somente o Brasil, mas o mundo inteiro, que nós sejamos livres, que o Brasil seja livre, que o Brasil se levante, que o Brasil avance. E nós estamos aqui para cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Então, eu vou pedir a vocês, meus queridos, que abram a sua Bíblia no livro do profeta Neemias, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Você pode abrir a sua Bíblia, já está prontinho? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade de meus pais, onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem
dos israelitas. O inimigo sempre fica irritado quando percebe que alguém tem interesse no bem dos filhos de Deus. O inimigo sempre fica irritado, aborrecido, contra-ataca quando percebe que há alguém que intercede, alguém que busca, alguém que interfere, alguém que vai diante de Deus para buscar o bem daqueles que Deus ama. E é isto que nós estamos buscando nesses dias. Temos falado cada dia de um assunto que toca profundamente as nossas vidas, e hoje nós vamos tocar num assunto que é muito sensível para cada um de nós, porque esse assunto é algo que agrada muito a Deus, mas muitas vezes nós temos dificuldade de identificar quando ele falta na nossa vida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele diz assim: falai a verdade. E nós vamos chamar este dia de hoje de restaurando as portas da verdade. Restaurando as portas da verdade no Brasil. Fechando as brechas, os muros da mentira, porque as brechas do muro da mentira, a mentira bateu e quebrou os muros do Brasil e penetrou de maneira, tomou conta, ficou à vontade. E para a mentira sair, não é sem oposição, mas com uma forte oposição. Porém, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que nos impulsiona, maior é aquele que vive em nós, maior é aquele que nos comissionou. Amém? Este texto do livro do profeta Neemias, ele nos traz algumas lições muito preciosas. E nós vamos voltar a compartilhar a parte que vocês ontem não ouviram, que seria, em primeiro lugar, este texto nos ensina que devemos ser uma pessoa que fala a verdade. Nos ensina a não ser hipócritas. No versículo 3, o rei pergunta a Neemias: por que o seu rosto parece tão triste? E Neemias responde com a verdade, com o rosto limpo, com o coração descoberto. Neemias fala daquilo que aflige verdadeiramente a sua alma. Neemias não usa de subterfúgio. Neemias não faz doce. Neemias não usa de hipocrisia. Neemias não diz ao rei: olha, não está acontecendo nada, rei. É impressão sua, está tudo bem. De maneira a fazer com que o rei insistisse: mas o que está vendo, Neemias? Te conheço há tanto tempo, e o rei o conhecia muito bem. Neemias era alguém que privava da intimidade do rei. Neemias experimentava o vinho do rei para saber se não estaria envenenado. Neemias experimentava a comida do rei. Neemias era o copeiro do rei, estava ali muito próximo do rei. Mas Neemias não se faz de rogado: olha, não sei o que. Como nós às vezes, se nos perguntam o que está acontecendo, nós não dizemos: olha, está acontecendo assim, assim e assim. Mas nós nos esquivamos de dizer a verdade. Nos calamos e às vezes até acusamos aquela pessoa que está próximo da gente de que ela não tinha tanto interesse em saber o que passava com você. Se fosse assim, teria insistido. Neemias não age dessa maneira. Neemias responde com sinceridade ao rei. Neemias diz: olha, como não estaria triste se a cidade em que meus pais morreram está em ruínas? Como não estaria o meu coração
contristado. Neemias não faz nenhum tipo de insinuação. Ele não espera que o rei adivinhe o que está acontecendo. Neemias, ao contrário, usa de humildade, sem demagogia, expõe com simplicidade o que vai em seu coração e o que estava realmente acontecendo com a nação. Neemias não aumenta e nem diminui o que estava acontecendo lá com a sua cidade. Ele não faz um estardalhaço, um barulhão com o que acontecia com a cidade. Ele explica claramente o que aconteceu, como a cidade estava. E aí tem uma segunda lição que esse texto nos traz: ser pronto no ouvir, mas tardio no falar. Na carta de Tiago, carta de Tiago, do capítulo 1, versículo 19, diz que nós devemos ser prontos em ouvir, porém tardios no falar. O rei, diz assim o versículo 4 de Neemias: o rei me perguntou, o que você gostaria de pedir? Se o rei te perguntasse, o que você gostaria de pedir, Ademar? O que você gostaria de pedir, Luciana? E você, Antônia Pavão, o que você gostaria de pedir? O que será que viria imediatamente à sua mente? Será que você, nos seus pensamentos se voltariam para aquilo que o Senhor quer? Ou imediatamente você viria, o que eu posso pedir? E essa resposta do rei deixou muito amplo, muito aberto para que Neemias fizesse suas solicitações. Que Neemias pudesse ainda pedir além do que ele realmente precisava. Mas na parte B deste mesmo versículo 4 diz assim: não respondi imediatamente. A Bíblia diz que Neemias ora ao Deus dos céus e, depois disso, responde ao rei. O que isso nos ensina? Sempre orar e buscar a resposta certa em Deus, mesmo que nós pensemos que temos todas as respostas. Porque Neemias primeiro ora e depois responde. Quem responde de qualquer jeito, fala o que não quer. E depois diz, não é isso que eu queria dizer. Olha, me perdoa, eu não queria dizer isto. Mas disse. Olha, eu não queria agir dessa maneira. Não era bem assim. Mas foi assim que eu respondi o que eu disse. Neemias não, ele ora a Deus e ele sabe que há um projeto, há um propósito grandioso, que o Senhor conta com ele para aquele momento. E Neemias vai aos pés do Senhor e diz, Senhor, e agora? O que eu digo? E o Senhor guia Neemias, o Senhor conduz Neemias, o Senhor dá a direção correta a ele. E Neemias diz ao rei exatamente o que precisava. Quando respondemos de qualquer maneira, nós omitimos o que precisa ser falado, falamos o que não precisa ser falado, tentamos fazer 1000 justificativas para coisas que não têm justificativas e no final das contas nós não conseguimos falar aquilo que nós deveríamos falar. Às vezes, queridos, se eu vou fazer uma audiência, e eu sempre digo aos clientes, respondam estritamente o que o juiz perguntar. Não diga nem mais uma, não tente explicar nada, dizer nada. Se ele perguntar, responda somente aquilo. Porque às vezes a pessoa ela está tão cheia de razão, que quando o juiz pergunta, faz uma pergunta, ela começa a responder várias coisas antes de chegar no ponto que ela precisa esclarecer, que ela não consegue chegar naquele ponto.
Às vezes ela é interrompida e a palavra não lhe é mais dada. E ela perdeu a chance de dizer aquilo que precisava ser dito. Então eu digo, responda apenas o que for perguntado. Assim, Neemias agiu aqui. Neemias não pensou o que ele queria, o que seria bom, o que seria interessante. Olha, eu vou pedir ao rei, mas eu vou aproveitar, vou pedir mais uma coisa. Eu já vou aproveitar, já vou pedir logo os tecidos, porque lá na frente vai haver, eu vou precisar arrumar, fazer e acontecer. Neemias ora ao rei, ora a Deus e responde ao rei. Então, queridos, este texto nos ensina a ser uma pessoa pronta em ouvir, tardia no falar. Mas tem uma terceira lição que este texto nos dá: ser uma pessoa em quem se pode confiar. Você é uma pessoa em quem se pode confiar? Olhe para si, pergunte ao Espírito e ele vai dizer: você é alguém em quem se pode confiar? O rei pergunta assim a Neemias: quanto tempo você vai levar na viagem? Quando você voltará? O profeta Zacarias diz assim, no capítulo 8: estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Neemias marca uma data com o rei e provavelmente Neemias cumpre o que ele prometeu ao rei. Porque a grande obra durou apenas 52 dias. Foi uma obra rápida. Pelo tamanho da obra, pela grandiosidade da obra, pelo vulto da obra, foi uma obra que aconteceu muito rápida. As pessoas mal podiam acreditar, tanto assim que quando os inimigos de Israel, de Jerusalém, eles ouvem falar, o muro já está na metade, eles se assustam. Como assim está na metade? Se mal começaram, eles acabaram de chegar. Mas Neemias, ele diz ao rei o tempo que ele precisa. E o rei pergunta, quando você vai voltar? Ele não posterga, ele não aumenta dias, ele não superfatura essa obra, porque ele podia ter superfaturado. Não, Neemias foi absolutamente honesto, Neemias foi reto e Neemias se manteve ali nos estritos limites daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E Neemias responde ao rei e o rei autoriza que Neemias vá. Neemias vai. E quando Neemias recebe a autorização para ir, Neemias fica muito contente, Neemias fica feliz com a autorização do rei. E Neemias pede ao rei ainda mais algumas coisas. Ele chega diante do rei e ele fala confiando no que o rei sentia por ele, na confiança que o rei tinha por ele. Neemias marca um prazo com o rei. E esse texto nos ensina, em quarto lugar, a ser uma pessoa honesta e que não se aproveita da posição que desfruta. Porque Neemias marca o prazo da volta e, confiando na confiança que o rei tinha na pessoa dele, ele ainda faz mais um pedido. Na verdade, queridos, ele faz 2 pedidos. Primeiro, Neemias pede cartas para atravessar os territórios de outros povos. E significava isso que o rei estava dando a Neemias autoridade e status de diplomata da sua nação, para chegar diante de um outro governo e ali apresentando um selo, seu passaporte carimbado, cruzar territórios estrangeiros e encurtar a viagem. Olha que coisa maravilhosa! Olha o que Deus faz, olha como é tratado alguém que desfruta da confiança do seu superior, alguém que é da confiança do rei, alguém em quem o rei pode confiar.
O rei podia confiar em Neemias, mas o Deus dos céus também podia confiar em Neemias, porque Neemias estava fazendo exatamente o que Deus mandou fazer. Neemias saiu, estava a serviço do Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Neemias estava realizando uma obra que era de Deus. E Neemias se manteve corretamente dentro daquela linha, dentro daquele caminho, sem se desviar dele, sem se aproveitar, porque ele podia se aproveitar. Mas Neemias não se aproveitou, ele não se aproveitou e ele fez o que é certo. E em segundo lugar, o segundo pedido que Neemias faz, Neemias pede cartas para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que este forneça madeira para a construção da casa que Neemias precisaria ocupar durante a obra, para a reconstrução das portas, para a restauração dos muros, a madeira para todo o trabalho. E assim foi que o rei deu cartas. Ou seja, era uma autorização, como se o rei já desse uma nota fiscal prontinha, vai lá, passa no almoxarifado e busca. E Neemias sai, Neemias vai para esta obra. Queridos irmãos e irmãs, há um quinto ponto que este texto nos ensina. Ele nos traz um quinto ensinamento, que é: por ser uma pessoa em quem se podia confiar, Neemias recebeu além do que pediu. Não bastasse toda a provisão que o rei tinha dado, o rei deu autorização para Neemias se ausentar do seu trabalho. O rei deu permissão para que Neemias voltasse à sua cidade. O rei deu cartas para ele apresentar a outros governos, aos governadores, e cruzar os seus territórios. O rei deu cartas para que Neemias levasse toda a madeira que necessitava para a obra, mas ainda o rei mandou uma escolta de oficiais do exército e cavaleiros para seguirem com Neemias até Jerusalém. O rei deu a Neemias o que ele nem havia pedido, porque as pessoas em quem se pode confiar, Deus dá muito além do que ela pede, muito além do que ela precisa, nem precisa pedir, porque a Bíblia não diz que Neemias pediu as escoltas, Neemias não diz que ele pediu seguranças, Neemias não diz que ele pediu que ninguém o acompanhasse, mas o rei sabia das necessidades e o rei já podia antever o que Neemias poderia enfrentar pelo caminho. Manda seus oficiais, manda cavaleiros junto com Neemias. Sabem, queridos, hoje nós estamos vivendo um mundo de oportunismos. E parece incrível que uma pessoa possa ser honesta a ponto de que alguém lhe pergunte o que você precisa e ela pede exatamente aquilo que precisa. Se ela precisa de 1 litro de gasolina e alguém lhe pergunta de quanto você precisa, será que ela vai dizer, olha, 1 litro basta? Ou será que ela vai dizer, pelo menos 1 litro, 1,5 litros, 2 litros. Porque hoje o que nós vemos são pessoas oportunistas em todas as áreas. As pessoas sempre querem uma vantagem de tudo quanto é lado e tudo que for possível. O Brasil é conhecido fora e dentro como o país do jeitinho, o país do Gerson, aquele que quer levar vantagem em tudo. Mas nós não somos desses. Deus não nos chamou para isso. E a restauração das portas do Brasil, ela só vai acontecer se começar por nós. Se nós fecharmos as brechas da mentira e para que as portas da verdade sejam restauradas, não vamos conseguir. Mas se começar de mim, se começar de você que me assiste, se começar de nós que estamos aqui,
de todos os nossos irmãos, as INSEGECs, os nossos irmãos de outras denominações, mas os nossos irmãos de reino. Se começar de nós, é possível. Queridos, na política, os homens querem trocar apoio por ações importantes. Ações capazes de salvar o presente e o futuro de gerações em troca de cargos que vão beneficiar apenas o seu bolso e aumentar o seu patrimônio pessoal de maneira vergonhosa e fraudulenta. Há governantes se aproveitando deste momento de pandemia, deste momento de terror, deste momento de medo, desse momento de necessidades para angariar votos para eleições futuras, para arrancar dinheiro do governo, arrancar o máximo que puder, para depois estes mesmos cobrarem do governo ações nas mais diversas esferas básicas: saúde, educação, segurança. Eles mesmos vão cobrar os investimentos nessas áreas, nas áreas de infraestrutura, e dizer por que não está investindo. Porque não tem dinheiro, porque o dinheiro está sendo todo consumido. E o trabalho, não estamos trabalhando, estamos paralisados, aguardando. Só o Senhor pode nos ajudar. Na justiça, há oportunismos e mentiras na justiça? Decisões são tomadas colocando remendos na legislação, de maneira a beneficiar, de maneira a prejudicar. Tudo depende de quem está ali no momento litigando. Quem são as partes? Há um acordo tácito, quantas vezes, entre as partes. E o poder, a caneta, ela vai pender. Aquela balança, né, na mão da dona Justiça cega, ela vai pender para a direita ou para a esquerda. Tudo vai depender dos interesses que estão em jogo. Queridos, há muitos julgadores com poder para mudar os rumos da nação inteira, mas eles estão escolhendo mudar, julgar, estão legislando, administrando em favor de suas próprias vaidades. Na sociedade, as pessoas sempre querem tirar vantagem. Se for possível receber o auxílio emergencial, não quero nem saber se eu tenho direito ou não, se eu preciso ou não, eu vou lá pedir. Vai que... eu vi uma reportagem que havia 50 milhões de pedidos de auxílio emergencial de pessoas que não precisavam. E aí aqueles que estão verificando perdem um tempo enorme para liberar o auxílio para quem precisa, porque quem não precisa fica lá batendo na porta e pedindo na tentativa de ganhar um dinheirinho. E isso, tem crente no meio. Tem crente lá dizendo que não tem marido, que vive sozinho, que é chefe de família. Quando é mentira, tem marido e o marido trabalha. Graças a Deus tem a carteira assinada. É uma tristeza. Isso começa, queridos, aqui de baixo. Sabe? Ontem eu falei, não sei se alguém não estava, eu vou falar novamente. Na semana passada, eu vim pela Dutra, vi um caminhão tombado na estrada, um lugar deserto, não tinha casas perto, na beira da Dutra, e tinha muitas pessoas saqueando a carga. Todas as vezes que uma carreta tomba, aparece gente, assim, rápido, do nada. Como essas pessoas, como é que aparecem? Elas aparecem saqueando. Não se importam com o motorista se está morto, se está bem, se aquela carga tinha seguro, se o caminhão tinha seguro, o que vai ser da vida daquele motorista, como ele vai responder por aquela carga, ele vai ter que indenizar aquela carga, ele tinha seguro para cobrir aquela carga. As pessoas não estão aí, é como se tombou, caiu, é de todo mundo. Não é verdade, não é nosso.
O triste é que algumas vezes você vê as pessoas saqueando, leva seus filhos para ajudar a saquear. E as crianças desde pequenas já vão acostumando que isso é muito natural. Não estão roubando, não. Elas estão pegando porque caiu do caminhão, mas continua tendo dono. Foi um acidente. E nós precisamos orar pelo nosso Brasil, nós precisamos orar para que as portas da verdade sejam restauradas na nossa nação, queridos. Porque as pessoas sempre procuram encontrar uma justificativa que não tem qualquer justiça para tranquilizar suas mentes, seus pensamentos, suas consciências que estão cauterizadas pela cultura do levar vantagem sempre. Olha, muitos não se importam com os outros, importam-se consigo mesmos. Meus amados, o que é a mentira? A mentira é uma forma desonesta de se esconder a verdade. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui nós vamos ver que Paulo está aplicando princípios às diferentes áreas da vida para os efésios, mas não somente aquele povo, pois esta carta ela nos atualiza e ela nos exorta a uma mudança de vida e de comportamento. Uma vez que nós somos nascidos de novo, nós temos que manifestar o fruto desse novo nascimento. E a verdade faz parte desse fruto. A mentira não faz parte do fruto que o crente deve demonstrar. Vejam que o primeiro pecado que é condenado na igreja primitiva foi o pecado cometido por Ananias e Safira, aquela mentira que eles cometeram. E o apóstolo pergunta, foi por este preço que venderam? E ele diz, sim. Mente, esconde. Por que mentiu? Não mentiu ao homem, mentiu a Deus. Porque quem mente com seu irmão, não mente a seu irmão. Engana seu irmão. Seu irmão não lê o coração, não sabe. Mas a Deus não engana, a Deus não mente. E Deus vê, meus irmãos. Deus vai tomar conta de tudo aquilo, de todas as nossas ações, também das nossas omissões, de tudo que fazemos e deixamos de fazer. Um dia nós seremos cobrados de tudo aquilo que fazemos. Quando o apóstolo fala neste capítulo da carta aos Efésios sobre abandonar a mentira, ele está querendo dizer que esse abandonar é a mesma palavra que ele já usou em outros textos, ou seja, significa faça morrer. Faça morrer. Se não te edifica, faça morrer. Se te atrapalha, faça morrer. Se impede a comunhão com Deus, faça morrer. Se impede a comunhão com o próximo, faça morrer. No ensino de Jesus, no Sermão do Monte, quando Jesus fala a respeito de arrancar o olho que nos leva a pecar, ou a mão que se desvia do que é correto, lá em Mateus no capítulo 5, a palavra tem o mesmo peso. E esta palavra de Paulo aqui, de fazer morrer, é o mesmo peso que o Senhor atribui ali. Arranca, tira, mutila. É melhor do que parar no inferno. Falai a verdade. Meus queridos, a mentira é uma afirmação que contraria aos fatos. Ela é falada com o propósito de enganar, e a mentira, ela abrange todo tipo de trapaça. E eu pergunto, quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira para que você se associe com ele? Quem é o pai da mentira para que você ande com ele? Se nós andamos com Deus, e nós só andamos com Deus quando nós andamos na palavra. Nós andamos com Ele. Aí Ele põe a mão assim no nosso ombro, ó, nos abraça e nós vamos bem seguros caminhando com Ele.
Mas se nós não estivermos andando com Deus, nós também não estaremos sozinhos. Haverá outro que imediatamente colocará a mão no nosso ombro. E quem é esse? É o oportunista, é o ladrão, é o que vem roubar, matar, destruir. Ele vem roubar os nossos valores, ele vem roubar o caráter, ele vem destruir a ética. Este é Satanás. É o que o apóstolo João fala no capítulo 8, no verso 44. Que Satanás, que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o vosso adversário. Ele ronda ao derredor, buscando uma oportunidade para nos fazer mentir. Então, quando nós respondemos sem pensar, nós corremos o risco de mentir, de ocultar a verdade. Que é bonito assim, você mentiu? Não, eu apenas ocultei uma parte da verdade. Olha, como fica bonito de se dizer que se mentiu, não? Ocultei a verdade, menti. Quando falamos a verdade, queridos, é Deus que trabalha em nós. Mas quando falamos a mentira, é o diabo que está agindo por nosso intermédio. Somos manipulados e trabalhados para Satanás. Nós estamos a serviço do patrão Satanás. Quando nós mentimos, Satanás sempre vai nos estimular a mentir mais ainda. Porque uma mentira chama outra mentira, que chama outra mentira, e para encobrir aquelas 3 mentiras, provavelmente nós vamos ter que inventar mais umas 5 mentiras. Ou seja, vamos sendo amarrados com os cordéis da mentira. Ah, queridos, os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, não herdarão o reino de Deus. Está escrito em Apocalipse, capítulo 22. A porta da verdade foi destruída no Brasil, ela foi pisada e a brecha da mentira está aberta, escancarada nos muros da nação brasileira, e essa brecha precisa ser fechada. Você se voluntaria para pôr a mão na massa para fechar essas brechas? A porta da verdade precisa ser reconstruída e é agora, antes que seja tarde. Começa por nós. Precisamos emparelhar as primeiras madeiras, bater os primeiros pregos, aprender a falar sempre a verdade. É um esforço, queridos, é dia após dia. Porque a mentira, ela entranha dentro da pessoa, que ela faz parte da pessoa. Tem pessoas que não conseguem parar de mentir. Certa feita, um dos meus filhos perguntou assim para um amiguinho dele. Eles eram adolescentes e ele falou assim: quem é o pai da mentira? E o amigo dele respondeu assim: o meu pai. Desse jeito. A gente sempre lembra disso lá em casa, sempre lembra. Todas as vezes pergunta quem é o pai da mentira, a gente diz: não é o fulano. Não. Mas o menino respondeu assim, com muita sinceridade: o meu pai. Porque o pai inventa história, inventa história, inventa história. É daquele jeito. É uma tristeza, né? Que tristeza. Por isso eu digo, começa por nós, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos nos esforçar para dia após dia arrancar este câncer, esta doença maligna que se instala no nosso caráter e não quer sair. A ordem de Jesus no Sermão do Monte é: arranca, mutila, até que se possa desfrutar de uma vida de verdade e sinceridade diante dele, para a glória dele. Meus irmãos, quando nossos filhos são pequenos, às vezes a gente ensina nossos filhos a mentir. Nós ensinamos quando dizemos a eles: diga que eu não estou. Ou não conte para seu pai. Não conte. É segredo nosso. E a criança pequenininha fica assim, porque a criança é muito sincera, conta mesmo, né? Fala: não conte. E aí, bate alguém no portão, vai lá, fala que a mamãe não está em casa. Será que isso só aconteceu na minha casa? Será que não acontece nas outras casas?
E quando a gente começa a meditar sobre o texto da palavra, sobre a verdade, essas coisas vão vindo à nossa mente. Nós precisamos renunciar a essas coisas, arrancar essas coisas, ter cuidado com aquilo que a gente fala. Eu lembro que a minha filha era bem pequena. Tocou o telefone e uma pessoa que meu marido não queria falar estava ligando. E ele já estava insistindo, ligando, telefonando, era uma pessoa muito inoportuna. E aí eu falei assim, fala que o papai não está. Aí ela falou assim, minha mãe falou que meu pai não está no telefone. Oh, que lamentável. Aí meu marido falou, olha o que você fez. Correu, pegou o telefone, foi falar com a pessoa. E hoje, nesses dias, né, preparando, meditando nesta palavra, eu me lembrei deste episódio. Eu falei, meu Deus, como a gente faz as coisas sem pensar. E a gente coloca as crianças numa situação difícil, delicada, elas vão crescendo e depois a gente pensa, por que meu filho mentiu? E a gente esquece que algum dia, em algum momento, nós mesmos demos munição para eles, nós mesmos colocamos nas mãos deles, ensinamos. Somos as pessoas em quem eles confiam e nós ensinamos eles a falarem a mentira. Que nós possamos nos arrepender, porque estamos vivendo esses dias de arrependimento, de pedir perdão. Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu renuncio, eu me arrependo daquilo que eu falei, eu me arrependo dessa maneira, eu não fiz por mal. Só hoje eu vejo claramente o que aconteceu e eu me proponho a ser diferente. Começa de nós, para a nossa nação. Quando eu posso perguntar, vocês confiam nos seus representantes, dos deputados que nós elegemos, nos senadores? Vocês confiam? Eu creio que uma boa parcela vão dizer, não, eu não confio. Mas o Senado e a Câmara, ela é composta de homens e mulheres que saíram daqui da rua, de vizinhos nossos, de conhecidos do nosso conhecido. São pessoas daqui. Elas estão lá e nós não podemos mais confiar nelas, porque elas mentem e nós vemos a mentira, porque ela diz uma palavra hoje e amanhã a gente vê que ela faz diferente. Mas às vezes nós não olhamos para nós falamos e como não tem ninguém gravando o tempo todo o que a gente fala, a gente não confronta que a gente disse isso hoje e disse aquilo amanhã. Que nós possamos nos submeter à palavra do Senhor, porque só em Jesus Cristo nós podemos encontrar remédio, o antídoto para a mentira. Em Jesus Cristo nós encontramos o medicamento para sermos como Ele. Se somos nascidos de novo, crentes em Cristo Jesus, nós vamos refletir o caráter de Cristo. E Cristo não mente. Cristo é verdadeiro. O profeta Jeremias, o Senhor fala através do profeta Jeremias, portanto, diga a eles, esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime ao outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Parece que nós vemos essa terra, parece que nós vemos o que Jeremias via. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir e, sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. Meu Deus! Mas o Senhor continua falando através do profeta. Percorram as ruas do Brasil. Olhem e observem. Procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a nação.
Eu vou ler. Levante sua mão que o Senhor possa encontrar você como esta pessoa. Percorram as ruas do Brasil, percorram as ruas do Japão, percorram as ruas dos Estados Unidos, percorram as ruas do mundo inteiro. Olhem, observem. Procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que fala a verdade, que seja eu. Eles treinaram a língua para mentir e, sendo perversos, se cansam e não se convertem. Mas nós treinamos a língua para falar a verdade. Nós buscamos a honestidade, nós buscamos a verdade. E o Senhor diz, então eu perdoarei a nação. Glória a Deus, o Senhor nos perdoará os pecados, o Senhor perdoará a nossa nação. Vamos orar, queridos, pela restauração dos muros, pela restauração das portas. Vamos tapar as brechas e vamos consertar, reparar a porta da verdade para que ela possa ser aberta. Pai, firmamos a nossa mente em Ti e Tu conservarás em perfeita paz aqueles cuja mente está em Ti, porque confiam em Ti. Em nome de Jesus, rejeitamos toda a cadeia de mentiras construída em nossa mente por Satanás, o pai da mentira. Pelo poder do Teu Espírito, fazemos resistência à força das trevas e clamamos que a verdade seja um estilo de vida para cada um de nós, para cada brasileiro. Quebra agora toda a prisão na mente dos brasileiros, toda a fortaleza da mentira construída desde a infância, quando nossos pais nos mandavam contar pequenas mentiras, sem ter noção de que eram sementes que frutificariam em prejuízo de uma nação inteira. Oh, meu Deus, perdoa-nos. Expulsamos toda a influência de Satanás e resistimos às forças das trevas que empurram o ser humano para mentir e para longe de Jesus. Desalojamos todo o pensamento de que a verdade não compensa e que a mentira é necessária. Venha a Tua luz sobre os pensamentos dos brasileiros. Ó soberano Senhor, Tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras e nós podemos seguir os Teus passos, ó Senhor. Ah, Pai, o Senhor, o Rei pergunta quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade. Em nome do Senhor. Ah, Senhor, Tu não precisas perguntar isso para nós, mas que nós nos comprometamos em abandonar a mentira, em abandonar as falsas justificativas. Oh, Senhor, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, prosperará nos Teus propósitos. Que assim sejam, Pai, com os nossos representantes na nação brasileira. Que o nosso presidente, Pai, quebrante o coração, que ele prospere, Senhor, nos Teus propósitos. Ah, Senhor, guia-nos na Tua verdade, ensina-nos, pois Tu és Deus, nosso Salvador, e a nossa esperança está em Ti o tempo todo. Oh, Yahvé, envia a Tua luz e a Tua verdade. Ela nos guiarão e nos levarão ao Teu santo monte e ao santo lugar onde habitas. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração Tu nos ensina sabedoria. Pai, nós rejeitamos preferir o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Ensina-nos os Teus caminhos, Senhor, para que nós andemos na Tua verdade. Dá-nos um coração inteiramente fiel para que temamos o Teu nome. Ah, Senhor, jamais tire da nossa boca a palavra da verdade, pois as Tuas ordenanças colocamos a nossa esperança.
Ah, Senhor, que cada brasileiro possa andar em verdadeira liberdade, buscando os teus preceitos. Que a nossa boca e os nossos governantes falem a verdade, pois a maldade causa repulsa, Senhor, aos nossos lábios. Oh, aleluia! Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Oh, Senhor, tu nos dizes que odeia os lábios mentirosos, mas tu te deleitas com os que falam a verdade, que tu possas te deleitar em nós, brasileiros. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Que não se ache falsidade nos lábios, Senhor, dos teus filhos, Senhor dos exércitos. Ah, Pai, o Senhor se agrada de lábios honestos. E o Senhor dá valor ao homem que fala a verdade, que a honestidade esteja em nossos lábios dia e noite. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Oh, Senhor, o profeta Isaías disse assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. E é desse jeito mesmo. Quando a verdade cai na praça, a honestidade não pode entrar. Pai, restaura as portas da verdade na nossa nação. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ah, Senhor, hoje tu olhas para o Brasil e tu vês tanta injustiça. O teu coração se constrange diante disso, Pai. Eu sei que as taças da ira do Senhor, elas transbordaram. Vivemos estes dias tão difíceis. São dias de juízo para as nações da terra. Mas nós, Pai, estamos com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor fala. Ajuda-nos a vencer esses 52 dias, Pai, de oração, de pranto, de quebrantamento, de jejuns, de humilhação, de arrependimento. Ajuda-nos, Pai, a reconstruir as portas da verdade na nação brasileira. Sem a tua intervenção, isto não é possível, Pai. Porque a mentira, Senhor, ela foi a cada dia sendo edificada como a Torre de Babel. Ah, mas ela não prospera, porque o Senhor, assim como destruiu a Torre de Babel, o Senhor também destruirá a Torre da Mentira no Brasil. E aqueles, Senhor, que vão construindo as injustiças e mentiras, eles serão confundidos. Nós cremos e se olhamos os noticiários, se olhamos o que Sambalate diz, o que Tobias diz, nós ficamos completamente, Pai, desanimados. Mas nós não olhamos o que eles dizem, nós olhamos o que o Senhor diz. E se o Senhor diz que perdoará, se o Senhor encontrar um justo, um honesto na praça, o Senhor perdoará a nação. Nós estamos aqui, Pai, buscando perdão para a nação. Nós estamos aqui buscando a restauração das portas da verdade, e que seja através de nós. Nós nos comprometemos contigo, Senhor. Jesus, tu és o dono do Brasil. A verdade está em ti. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade tem um nome, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. E fora de Jesus não há verdade, fora de Jesus não há honestidade, fora de Jesus não há santidade, fora de Jesus não há retidão, fora de Jesus não há luz.
Fora de Jesus, o caminho é tortuoso, o caminho leva à perdição. Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus é o único caminho. Jesus é o único que pode nos conduzir à verdade, porque Ele é a verdade. Ensina-nos a olhar para Ti, somente para Ti. Firmar os nossos olhos naquela cruz, onde um dia o Senhor se entregou para morrer, para que a verdade fosse restaurada, para que a mentira do diabo fosse exposta. E o foi. Que possamos nos apoderar de todos os benefícios da cruz do Calvário. E que a verdade habite ricamente em nós, assim como a Tua palavra que habita ricamente em nossos corações. A Tua palavra diz que ela é poderosa para salvar a nossa alma. E a Tua palavra é que nos fortalecerá a nos mantermos na verdade absoluta de Jesus Cristo, na palavra santa, irrepreensível, na palavra de poder que vem da parte do nosso Salvador. Nós Te damos graças, Senhor. Louvamos o Teu santo nome. Que o Senhor, Espírito Santo, nos constranja nesta noite. Que nós possamos parar, avaliar. Pela manhã nós tivemos um tempo de cura da alma. Que aproveitemos este dia de meditar naquilo que permeia nossos pensamentos, intenções, para também ver se há mentira dentro de nós, arraigada, escondida, enraizada. E tomemos o conselho do apóstolo Paulo, o conselho do nosso amado Jesus Cristo. Arranca, extirpa toda mentira de dentro de nós. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor possa nos conduzir dia após dia, todos os dias, um novo dia para falar a verdade, para proclamar a verdade, para dizer que só em Jesus há verdade, para dizer que eu faço parte de uma nação de homens e de mulheres que falam a verdade. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. A apóstola vai despedir, dar um tchauzinho para vocês, até amanhã. Coisa linda. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos. Que o manto de justiça e de verdade esteja sobre a vida de cada um, suas famílias, seus descendentes, todos que os cercam. Em nome de Jesus. Que maravilha! Vamos deixar ecoado nos céus do Brasil, João 8:32. Nos céus do Nordeste, nos céus da região Sudeste, da região Norte, da região Centro-Oeste, da região Sul, do Norte a Sul, de Leste a Oeste, o manto da verdade cobrindo a nossa nação, Brasil, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Queridos, Deus abençoe a cada um grandemente. Amanhã é domingo, estaremos às 4 da tarde fazendo a nossa live, cumprindo o comando do Senhor, porque às 6 da tarde nós queremos nos expor também à apóstola Valnice. Então, se vocês puderem estar amanhã às 4 da tarde, Deus os abençoe. Se não puderem, o vídeo ficar aí para vocês se exporem outro dia. Mas que estejamos unidos
orando e orando e orando. E que não esqueçamos que já levantamos o muro, né? Levantamos 3 muros. Não foi verdade? Então, esse é o terceiro. Verdade. Tá? Levantamos o muro da palavra, o muro da honestidade, o muro da verdade. Essa verdade do Senhor nos dominará. Sejam plenos em Deus. Sejam prósperos. Que a comunhão com o Senhor se estreite a cada dia. E que vocês discernam o tempo em que estamos vivendo. É tempo de buscar ao Senhor. Shalom, shalom. Deus Yahvé abençoe a cada um no nome de